setembro de 2013 era encerrado Breaking Bad, uma das séries mais aclamadas da história, sendo super elogiada por várias vezes referenciar ao próprio começo. De uma certa maneira, Breaking Bad me marca bastante porque delimita muito bem o final da minha adolescência. Eu era um moleque facilmente impressionável. Depois que eu assisti Breaking Bad, eu virei basicamente o meme do poderoso chefinho. Qualquer coisa que tivesse alguma referência ao próprio roteiro, nossa, é igualzinho a Breaking Bad. Pouco tempo depois, eu vi no YouTube vários vídeos sobre Breaking Bad e que reforçavam o que meio que eu já sabia. Breaking Bad realmente é bom. É Poggers. Um dos vídeos que eu assisti, um dos caras que eu sinceramente esqueci o nome, falava que a série spin-off também tava bem legal e prometendo bastante. Quando eu assisti, não fechei muito não. Sei lá, eu fui meio bobo. Better Call Saul quer contar uma história no universo de Breaking Bad e acontece dela funcionar sozinha. Se a gente for falar de Better Call Saul, na moral, Better Call Saul é um grande espiral de infâmia e azares que vão acontecendo com o cara. E é interessante que o personagem que pegam pra isso é James McGill, o advogado engraçadinho de Breaking Bad. A série é espertinha de já te deixar bem claro que no final dos contos o Jimmy é um cara muito trágico. E a série é super competente também de fazer com que todos os personagens de apoio, os que de fato importam, sejam presentes mesmo quando eles não estão presentes. Se é que isso faz algum sentido. Talvez o personagem mais importante pra gente conhecer de fato o Jimmy é o Chuck, o irmão dele. Porque no final das contas a relação entre os dois é super conturbada. Você consegue ver que tem amor ali, mas é tudo tão estranho, tudo tão confuso, tudo tão truncado e tudo tão moralmente qualificável. É uma coisa que sempre fica na minha cabeça quando eu penso sobre o Chuck e o Jimmy. Você acha que aquilo ali é puramente inocente. O Jimmy gosta do irmão, mas conforme a série vai passando, você começa a se perguntar se não é porque naquela questão psiquiátrica o Jimmy tá finalmente acima do Chuck. É muito curioso também você pensar como o Chuck funciona pra narrativa. Ele é um personagem muito conciso, muito duro e que não muda dentro de uma narrativa que todo mundo muda. É muito óbvio aqui que o Chuck, ele é um argumento, ele não é necessariamente um personagem. Ele é um personagem, mas ele é, antes de tudo, um argumento sobre o próprio Jimmy. Além disso, o Chuck ele é muito útil para que você entenda um lado muito óbvio do Jimmy, que é o fato de que ele é um advogado, é o lado laboral dele. Só que como fica muito claro na terceira temporada, ele não é só isso, ele não é preto no branco, ele é colorido. A série, de uma maneira geral, ela é super clara com as metáforas que ela tá usando. Tão clara que às vezes parece até que a série tá te chamando de burro, porque ela acha que você não consegue entender certas coisas. Apesar de eu gostar dessa cena, eu reconheço quão barata ela é. E existem outras situações em que isso vai voltando a acontecer, como no episódio em que o Jimmy volta pra terra natal dele. No papel, é super interessante esse episódio. Ele personifica o gosto das trapaças do protagonista, mas tudo é mostrado como tão irrelevante e não tentador que esse episódio fica meio piegas. Mal comparando, sabem aquele episódio de Skins em que o Tony fica perseguindo aquela moça tatuada e no final ela é ele mesmo? É basicamente isso, só que Skins eu consigo digerir um pouco melhor porque a direção me ajuda a absorver aquilo como algo onírico. Voltando para Better Call Saul, esse não é o pior episódio de Better Call Saul, mas é um episódio significativo de, se você quiser reclamar de Better Call Saul, é um bom episódio pra tu pensar, pô, paia. Pra além de ficar fazendo nitpicking, que é o meu emprego secreto, pra falar a verdade, a série usa de outros personagens pra tentar explorar os outros lados do Jimmy. No caso, o incrivelmente relevante Mike. Mike aqui na série tem duas funções. A primeira é que ele é basicamente o Batman, e a segunda é que ele representa muito claramente o perigo da vida do crime. Aliás, a gente precisa esquecer do meme que o Zoro sola. O Zoro não sola, o Mike sola. Várias vezes. Apesar de eu gostar de muita cena do Mike, muitas delas são meio redundantes. Parece DLC de jogo de 2010, sabe? Tipo, não vai te levar muita coisa. É mais do que você gosta, mas não vai te levar a nada. São tentativas meio preguiçosas de tentar expandir horizontalmente o personagem. Só que deixar ele deslocado do Jimmy é uma escolha, em termos narrativos, super interessante. Porque ele só vai entrar na narrativa quando de fato for necessário. Até porque, como fica muito claro na última temporada, o mundo do crime não é controlável. E é completamente inútil tentar controlar ele. Tanto não dá pra controlar o mundo do crime que o maior pináculo do que você não consegue controlar na série... Pináculo? Que porra de palavra é essa? O maior representante de que de fato você não consegue controlar o mundo do crime é o Nacho. E é super engraçado que seja o Nacho. Começa a série sendo mostrado como um personagem super durão, mas no final das contas, ele é o nosso Jesse Pinkman.
muito menos inocente, mas ele ainda é o nosso Jesse Pinkman. Ele fica tentando fazer várias escolhas pra tentar sair do fogo cruzado e ele não consegue perceber que não tem mais como sair. No meio dessa trama de tentar fugir da guerra entre o Salamanca e o Fring, que ele acaba se afundando ainda mais. Nos últimos episódios em que o Nacho vai aparecendo, ele vai percebendo que não tem exatamente como tu sair. No máximo, dá pra tu sair com o mínimo de dano possível. E é assim que ele sai. Lembra que eu falei que o Mike ele funciona várias vezes como um lembrete do que é o mundo do crime? O Nacho é ainda mais. Ele aparece em momentos muito pontuais e muito explosivos. Nacho ter contato com o Jimmy, na verdade é bem inteligente, porque faz com que cada vez que eles dois tenham contato juntos, tenha mais explosão, tenha mais significado. E se ele funciona como várias pequenas explosões, como você volta ao seu dia a dia quando ele foi completamente massacrado? Como você vai digerir que um plano engenhoso no elevador é importante quando, sinceramente, vida de outras pessoas está em jogo? E todas essas explosões que vão acontecendo ao decorrer da série vão sendo ainda mais contrastadas quando você vê que a Kim tá no meio delas. A Kim talvez seja a personagem mais importante de Better Call Saul, talvez até mais do que o Jimmy, porque se por um lado no começo da série você vê ela como uma coisa que tá na contramão do Jimmy, conforme a série vai passando você vai percebendo que no final das contas ela é um paralelo. A própria existência da Gisele Sinclair nas últimas temporadas é um dos bagulhos mais bizarros moralmente que a série gosta de fazer. Pega uma personagem que até então a gente pensava que era um símbolo de justiça e moralidade, virar essa coisa esquisita. Jimmy e Kim vão se tornando cada vez mais Saul Goodman e Gisele Sinclair. E o fato de que tem dois personagens juntos nisso deixa tudo muito pior. Bom frisar que Jimmy não veste totalmente a carapuça de Saul até a 6ª temporada, mas tu vê essa transformação acontecendo, que é talvez até mais interessante do que acontece em Breaking Bad. Breaking Bad é muito visível o momento do botão em que o Walter White simplesmente surge. Aqui não. Só o Goodman meio que talvez esteja desde o primeiro episódio, talvez antes. Mas ele demora pra surgir de fato. Quando eu tava escrevendo esse texto, eu me lembrei bastante de Watchmen, com o Rorschach. O quadrinho, no caso. No capítulo em que finalmente prendem o Rorschach, ele fala como que ele de fato se tornou o Rorschach. E eu não consegui não pensar nesse pequeno paralelo entre os dois personagens. Apesar de que não necessariamente tem um episódio pro Saul virar o Saul, ele meio que já tá lá também, fazendo papel de Saul antes do Saul existir. E até então você não tinha entendido que o universo de Better Call Saul separa entre mundo do bem e o mundo do mal. Bom, aqui tá desenhado na sua cara e não tem duplo sentido. Veja bem, tudo em Better Call Saul é absolutamente arbitrário para fazer com que realmente alguns pareçam muito ruins e outros pareçam muito bons. Ninguém é totalmente bom em Breaking Bad, ninguém é totalmente ruim em Breaking Bad também, mas Breaking Bad quer que tu acredite que esse grupo é totalmente fodido, esse grupo não é. E isso serve positivamente à série. Tudo aqui vai ser tão arbitrário que você não vai encontrar certos personagens encontrando outros, até que a série sinta que isso é Saul Goodman o suficiente. E o que eu quero dizer com isso? Porque o universo de Better Call Saul é muito mais Saul Goodman do que o universo de Breaking Bad é o Walter White. Better Call Saul vai amarrar cada personagem ao Jimmy porque ele é muito caótico. Como se tudo fosse um puta emaranhado, sabe? Aqueles negócios de taxinha e fio. E que todos eles vão passar pelo Saul Goodman. É super divertido no final das contas pensar que todo mundo tem alguma relação com o senhor James McGill da Silva, porque ele é só um advogado trambiqueiro. Nisso a série consegue funcionar de uma maneira orgânica o suficiente para que tu não sinta que ela tá caminhando para um fim, que é o começo de Breaking Bad. O que é irônico, porque sim, ela tá caminhando pro começo de Breaking Bad. E aí ela consegue fingir que no final das contas ela é só misturado, um apanhado de vários personagens bizarros em situações bizarras. E como toda série com um elenco muito grande, e essa série tem muitos protagonistas, não se engane, ela vai colocar só alguns personagens com bastante poder. No caso, o Gus e o Salamanca. O interessante é que a gente começa a história por um personagem que é muito fraco, num universo cheio de gigantes. Vez ou outra, esse personagem tão insignificante acabe conseguindo alguma coisa que seja de fato relevante para a história. Vou fazer aqui uma comparação horrorosa. Enquanto o Gus e o Lalo têm status de RPG super roubados,
O Jimmy tem status super broxa, mas ele tem um crítico muito bizarro. Sim, eu tava jogando Bravely Default quando eu tava escrevendo essa parte. Essa perspectiva que a gente tem de ter um personagem tão pequeno acaba causando umas certas distorções do que de fato as coisas podem acontecer. Ter essas gigantes distorções te faz às vezes esquecer que muitas dessas coisas têm multas. E eu uso o termo multa aqui porque meio que essa é a expressão que geralmente se usa no mundo do crime. Essa série, 2 multas são muito altas. A primeira, bom, já a segunda é paga pelo Nacho. E é muito doido que no final dos contos você realmente sente pena do Nacho pelo destino miserável que aguarda ele. Eu esqueci de falar, o Nacho, ele é o Vaz. A série vai sendo consumida por um vazio que vai simbiotizando junto com o Jimmy. Ele vai só virando um cara super cínico. Essas explosões que vão acontecendo, simbolicamente muito bem apresentadas pelo Nacho, vão muito facilmente mudando o Jimmy ao ponto que a relação dele com a Kim seja altamente alterada. O Jimmy tem 2 chamados de destino, um com o Tuco, que literalmente abre a porta e coloca ele pra dentro, e outro em que é o Vaz, que literalmente abre outra porta e coloca ele pra dentro. Nas 2 situações, o Jimmy vai lidar com uma coisa bizarra. Foi nessa situação que eu me toquei que Better Call Saul não é um conflito homem versus homem. Ele é um conflito homem versus natureza. Se você não sabe do que eu tô falando, geralmente arquitramas elas são classificadas com tipos de conflito. E um deles é justamente esse, homem contra a natureza. No conflito homem contra a natureza, você vai encontrar várias histórias de desastres naturais. E, sinceramente, a maioria delas é meio ruim. Mas Better Call Saul, não. Better Call Saul faz com que seus reis do crime pareçam puta fenômenos da natureza. Pela lente de Better Call Saul, o quão mais próximo você é de uma coisa inevitável, mais fascinante você é. O Gus ser essa massa de poder que simplesmente é devastadora, mais faz ele parecer com uma tempestade, com um furacão, do que só com um cara que tá, sei lá, traficando drogas e matando pessoas. O Lalo, que relativamente é o principal antagonista da série, também tem disso. Na penúltima temporada, a gente vai ver o Lalo matando um monte de mercenário super treinado, sozinho, só porque o roteiro achou legal. E isso vai realmente parecer que é um puta de um fenômeno natural acontecendo. A cena do Lalo entrando pelo teto é simplesmente um dos bagulhos mais ridículos que tem na série. É absolutamente ridículo, é totalmente implausível, mas eu gosto do que a série quer me dizer. Mas mesmo com o Lalo fazendo essas coisas absolutamente bizarras, todas as cenas dele em que ele faz isso parecem mais cenas de ação do que cenas de fenômenos naturais. Por isso, ele não é tão amedrontador como é o Gus, por exemplo, ou até Mike. Pensar no Lalo me faz pensar bastante em algumas cenas em que ele parece ser completamente inumano. No episódio em que ele invade a casa do Jimmy, absolutamente assustador. Essa única cena, além de me impactar, me fez perceber uma coisa que a série tava fazendo e eu não tava percebendo. Ela tá desenhando um power level de anime. O interessante é que o Jimmy fica lá embaixo, mas mesmo assim ele consegue fazer coisas que atingem aqui. A doideira é que se você quer fazer uma história que gire entre 2 mundos, o ideal é você colocar essa pessoa, o protagonista, bem no meio da pirâmide. Só que Better Call Saul é mais esperto do que isso, porque a série percebe que uma história equilibrada não é tão interessante. Então ela te dá a perspectiva do cara que tá lá embaixo. Ainda que isso aqui é uma história de guerra, não no sentido tradicional das coisas, mas é uma história de guerra. E ao invés de a gente ter a perspectiva do guerreiro, até do trabalhador, a gente tá tendo a perspectiva da barata, do rato, que só tá fugindo dela e tentando se dar bem. A gente não ter a perspectiva real da guerra mostra pra gente como que é de fato a mente do McGill. Ele dissocia. E dissociação talvez seja a palavra-chave para entender a mente do Saul Goodman. O último episódio, ele deixa muito claro que o Jimmy tá vazio e talvez ele sempre foi assim. Essa questão pode ficar até em aberto, mas não fica em aberto o final em si, e eu acho isso super legal. A única questão que você tem é se de fato o Chuck estava certo sobre o Jimmy no final das contas, ou de fato talvez o Jimmy tivesse um outro futuro se o Chuck tivesse dado um pouco mais de voto de confiança para ele. O episódio que a gente vê de fato o Jimmy fazendo a última tramóia dele dentro do shopping é muito legal, é super impactante, porque a gente finalmente vê um plano dele saindo do papel depois de tanto tempo, e esse plano dá certo, você fica feliz porque você torce pelo Jimmy no final das contas. Dá certo também é um problema. Você torce pelo Jimmy,
mas talvez você não devesse torcer pelo Jimmy. Eu acho que essa é uma grande diferença entre Better Call Saul e Breaking Bad. Breaking Bad não é tão efetivo assim em apontar os erros do seu protagonista até o final. Consideravelmente, nem mesmo no final, porque ainda existem pessoas que ainda se espelham no Walter White, o que é muito engraçado. Better Call Saul não. Better Call Saul deixa muito claro que talvez você não devesse torcer pelo Jimmy. A gente não sabe se o Jimmy poderia ter tido outra história, mas o que a gente tem é que ele não é uma boa pessoa. Dito tudo isso, a gente pode aferir algumas coisas. A primeira é de que, de fato, Better Call Saul é mais maduro do que Breaking Bad. Se é ou não melhor, eu não sei se essa é a pergunta certa. Mas que uma série é mais madura que a outra, é óbvio isso. Não só em termos técnicos, porque a iluminação fica melhor, a direção é melhor em Better Call Saul, mas até em parte de escrita mesmo. A gente tem um personagem que tem tão pouco pra gente se apegar a ele, é muito mais relevante, é muito mais interessante do que um personagem que tudo dá muito certo o tempo todo. E é meio chato até a gente ficar fazendo essas comparações, mas convenhamos, a série quer que tu fique comparando uma série com a outra pra que tu tenha uma discussão. E eu não faço ideia de como deve ser a mente de quem assiste primeiro Better Call Saul e depois Breaking Bad. Só sei que eu acho que você vai gostar mais da que você viu primeiro. Então, se eu tiver que recomendar alguma das duas séries pra você começar, eu vou recomendar Better Call Saul, porque eu queria ver como seria a sua visão sobre o Walter White. Às vezes você vê em fóruns algumas pessoas que assistiram primeiro Better Call Saul, depois Breaking Bad, praticamente odiarem completamente o Walter, enquanto quem fez o contrário geralmente nem termina Better Call Saul. Isso diz muito sobre os públicos da série, que são diferentes no final das contas. São séries com showrunners diferentes, intuitos diferentes e que tem problemas diferentes. E se você tiver um problema, é melhor chamar o Saul. Então é isso, galera. Então... Caralho. Muito obrigado, pessoal, pra quem assistiu até aqui. Deixe seu like, que ainda ajuda. Comenta qualquer coisa assim que você discorde e compartilhe com a galera que você curte também. Obrigado e até a próxima.